Olá, meus irmãos, graça e paz. O vídeo hoje é um vídeo, na minha opinião, é um vídeo de pegar fogo. Alguns pastores aí não vão gostar. Não. Alguns pastores não vão gostar. E outras pessoas vão gostar de saber. Esse canal ele traz o que estão comentando, revelando, profetizando e o que está acontecendo. Pastor Paulo Cardoso. Antes de eu falar, você viu a capa desse vídeo. Você crê no poder da oração? Deixe aqui o teu nome para a oração. Cidade, estado, país, até onde está chegando a nossa transmissão, se for saúde, emprego, o que for. E deixe aqui o seu pedido de oração e comente sobre esse vídeo, porque a coisa, pastor Paulo Cardoso, ele foi em um podcast, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para que você se inscreva nesse canal Eu Acredito Podcast. Se inscreva nesse canal, é canal de entrevista e fala de tudo um pouco. E o pastor não teve medo de falar de pastores que são da maçonaria. E ele afirma quem são os pastores maçom. Olha, precisa ter peito e precisa ter coragem. Quero que você assista o vídeo e deixe aqui a sua opinião. Precisamos olhar para Jesus. Não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós sabemos que muita coisa aí envolve só dinheiro, posição e bens materiais. Precisamos olhar para Jesus. No final desse vídeo, eu te explico como que você consegue uma renda a mais no teu orçamento de 100 a 600 reais para ajudar a pagar uma conta, ajudar aí na sua casa uma complementação a mais. Tem um procedimento a ser feito. Se você achar que é válido, você vai aderir, se não, não. Tem aqui um botão, seja um membro do canal, R$ 4,99 ou R$ 14,99, não é obrigado, mas também não tem fidelidade, você pode descadastrar a qualquer momento. Deixa o teu joinha, deixa o teu like, é muito importante, e deixa o seu comentário. O que você acha em saber desses pastores? O pastor Paulo Cardoso deixa bem claro que frequenta a maçonaria. É uma coisa séria. Preste atenção. Eu gosto de trazer à tona esse assunto sobre senhores do mundo. Eu acho que se as pessoas tiverem, de fato, essa ideia de que esse mundo está sendo governado por pessoas também, as pessoas estariam mais com a sua visão espiritual aberta, em saber que o mundo político está sendo governado por pessoas, religião está sendo governado por senhores do mundo. E se nós não tivermos cuidado, nós iremos fazer parte de um sistema de forma inconsciente, né? E agora você tocou numa chave aí, né? Então, assim, é muito fácil entender. Vamos primeiro para os senhores do mundo, né? O que o diabo ofereceu para Jesus? Todos os reinos. Todos os reinos da terra, né? E glória dessa terra. Eu digo lá que na reunião da Baviera, lá que surge o iluminismo, né? 1760 ou 780, que foi os francos maçons, né? Que surgiu o iluminismo, que veio os Illuminati e tal. O que o diabo ofereceu para eles? O que ele ofereceu para Jesus. Porque quando Jesus teve a terra, o que Jesus disse para Pilatos? Meu reino não é daqui. Se meu reino fosse desse mundo, havia uma guerra e me tirariam daqui. Eu não sou daqui. Né? Ele veio para cumprir a profecia e levar o homem para o original. Nós pertencemos a Deus. Religar o homem a Deus. Tudo aqui na terra é passageiro e vaidade. O que é eterno é o que Jesus implantou em nós, a eternidade. Então, Fábio, a gente tem que analisar essa questão que se Jesus rejeitou, homens aceitam. E eles aceitam dentro de um princípio, né? De obedecer mesmo às ordens do Senhor das Trevas. Né? Então, quando você vê, existe famílias, eu acredito que no primeiro ou segundo podcast a gente comentou sobre isso, né? Essas famílias, quando você estuda sobre elas, não podem casar com pessoas fora delas.
Então entra, por exemplo, a família da Inglaterra, que faz parte do sistema. Você tem o rei Charles, que casou com a Diana. A Diana morreu. Puxa depois no Google onde é o cemitério de Diana. A Diana foi sepultada no meio de uma ilha, lá ninguém chega nem perto. A morte de Diana não é conspiração. Todas as câmeras do local que ela morreu foram desligadas. É mesmo? Tá na internet. Mas isso. por quê? Porque ela foi morta porque ela sabia demais. Porque ela não fazia parte do clero do comando. Então, ele sai do meio e casa com uma pagã. A mesma coisa aconteceu com o príncipe William agora. Ele casou com a Kate e eles deserdaram ele. Ele foi desligado da família para ficar com ela. Ele preferiu o amor do que ficar conectado. Por quê? Porque se você faz parte, por exemplo, é o príncipe Charles, na época, né? Filho da rainha Elizabeth, casado com uma plebeia. E não é a questão de uma plebeia, era alguém que não faz parte do sistema. Então, essas 13 famílias, quando você estuda sobre ela, eles não casam com ninguém de fora deles, eles só casam entre eles. E isso mostra o pacto, porque o poder pertence... É como assim, nós comandamos tudo e ninguém de fora vai entrar dentro desse sistema. Então, isso não é teoria. Isso é uma realidade que você vê em 2 exemplos que eu dei agora. Sim, sim. Você vê a morte da Diana foi porque sabia demais e foi morta. Vou entrar em um assunto pesado agora. A maçonaria, que aqui no Brasil é bastante conhecido, tem alguma coisa a ver com isso? Bom, Porque sempre foi falado, né, que a maçonaria também governa políticos, está dentro de religião, dentro de denominações de igreja. A maçonaria faz parte disso? Então, a maçonaria, se você puxar a origem da maçonaria, uma das origens da maçonaria seria o Templo de Salomão, né? Sim, É a construção da obra, por isso que eles utilizam uma colher de pedreiro. Daí você vê que as sociedades secretas, elas sempre existiram, né? E uma das sociedades secretas é a maçonaria, né? Nós temos Rosa Cruz, nós temos os Cavaleiros Templários, que são mais pesadas do que a própria maçonaria. Então, existem as sociedades secretas e existe a maçonaria, por exemplo. Um dos maiores templos maçom está na Inglaterra. E é a família real britânica que comanda ela. Então, existe um comando da maçonaria. E dentro da maçonaria existe a maçonaria vermelha, que seria de esquerda, e a maçonaria azul. Que seria de direita? E direita e esquerda. Então estão juntos. Só são braços, né? São braços. Braços de... isso aqui monta um corpo, né? Braço direito e braço esquerdo, né? Tipo assim, vamos abraçar todos dentro dessa sociedade secreta. E por que a maçonaria é algo que não... Por exemplo, na minha visão, um pastor maçom jamais deveria ser chamado de pastor. E nós temos muitos pastores maçons. Nós temos pastores maçons. Muitos. Mas qual é o... muito pastor na Assembleia de Deus mas vamos lá. Muito pastor presbiteriano. Presbiteriano, então... Batista também tem. Presbiteriano, por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos, né? Que é o cara da... Ele chegou... Existe um áudio de uma plenária que ele chegou a debater, dizendo: nós não teremos mais pastor maçom na igreja presbiteriana. Ele queria tirar os que são. E chegou a ponto que ele não conseguiu. E eles chegaram no consenso que os próximos pastores não podem fazer parte de sociedade secreta. Oxe, então eles já estão cientes que tem Sim, e existem pastores maçons. Com certeza. Na Assembleia de Deus tem, mas são ocultos, né? São não, escondidos. eu digo assim, a família Ferreira toda maçônica. E eles não escondem isso. É mesmo. E eu acho difícil hoje, é polêmico, eu quase não prego em Madureira, quando me levo é por misericórdia. Mas eu falo abertamente, Manuel Ferreira é maçom, o camarada que escreveu vários hinos da harpa, Macalão, maçom. Paulo Leivas Macalão, maçom? E Manuel e Abner Ferreira, maçom. Você vê, pega o templo da igreja da Madureira do Rio de Janeiro, que o Abner é presidente. O piso é maçônico. Tudo que você vê branco e preto dentro de uma igreja é piso maçom. Mas... E na minha visão, eu digo claramente, eles não escondem que fazem parte da maçonaria. Mas qual é o problema de fazer parte da maçonaria? É que assim, eu sempre ouvi falar que na maçonaria existe sacrifício de bode ao satanismo, mas nunca foi provado de forma
perceptível que existe esse sacrifício mesmo ao caramunhão. Existe esse sacrifício dentro da Então, maçonaria? eu só vou dizer assim, a gente é das trevas ou da luz? Somos da luz. Da luz. Então, por exemplo, primeiro passo de iniciação da maçonaria hoje. Imagine que está aqui o nosso mesário aqui, ele é o grau-mestre, ou o guardião do templo. Você vai entrar para a maçonaria hoje. Você vai entrar com uma venda nos olhos, vai vir dois camaradas, é um ritual, eles vão bater na porta. E aí o líder do local vai dizer quem é que bate na porta. Aí a fala do lado de fora é um filho das trevas querendo entrar na luz. Isso é a iniciação da maçonaria. Na minha visão, um pastor dizendo que ele está nas trevas e quer entrar na luz, ele negou a salvação dele. A não ser que lá dentro ele tenha uma nova revelação do Cristo, né? Já começa por aí. Aí lá ele vai fazer um pacto de fidelidade que ele não pode falar nada que acontece lá dentro. Então veja bem, a Bíblia diz, Efésios 5:11, né? Não se comuniquem, 10 e 11, com as obras infrutíferas das trevas, porque tudo que eles fazem ocultos é maligno, é profano. E a Bíblia diz, nós como filhos da luz devemos condenar. Na luz não existe escuridão. Não existe nada oculto. Então, se eu preciso, por exemplo, coisas que minha família não pode saber, que meu pastor não pode saber, que coisa não pode saber, tudo que é a palavra satanismo. Vai lá no dicionário e coloca satanismo. O que é satanismo? Tudo que é feito em oculto. E a maçonaria é tudo, é feito na luz ou é no oculto? Já vem a palavra ocultismo, né? Então é satanismo. Maçonaria é satanismo. A gente tem hoje, por exemplo, um camarada que saiu da maçonaria, que é o apóstolo da Sara Nossa Terra. Você sabia disso? Ele é um dos fundadores, o nome dele? o coach. Sim. Poderosíssimo. E tá aí, saiu na Veja, Folha de São Paulo, abriu mão do pastoreio por se tornar grau-mestre. Aí as pessoas ainda dizem, grau-mestre, por exemplo, o Mourão, vice-presidente da República do JB, ele era grau 20 alguma coisa, eu acho, quando ele assumiu, e jogaram ele para grau-mestre. Olha o poder dele, vice-presidente da República. Então a maçonaria iria se beneficiar daquilo. Então eles soltaram ele lá para cima e deram o título de grau-mestre. Agora, o camarada para se tornar o grau-mestre na maçonaria, eu não acredito que ele chega lá em menos de 20 a 30 anos. Mas após o grau-mestre tem mais? Não. Aí ele já tem acesso mesmo. Daí é o pacto mesmo. Lá em cima já é pacto. Grau 33. O JB, o número 1, o capitão. Uma época saiu uma foto que rodou todo o Brasil. Toda a política, ela tá ligada à maçonaria. Toda a política. E ele sabe como é que funciona. Agora, eu não... mas é perigoso. Eu nunca vi ele falando mal, né? Pastor, mas é perigoso, tipo, se realmente o camarada entrou dentro da maçonaria e ficou nos púlpitos das igrejas, aí mas vamos entrar nessa questão, Fábio. Por exemplo, imagine um camarada, vamos pegar esse pastor da Sara Nossa Terra para nós, e a maçonaria, por exemplo, você chega em Washington, D.C., eu fui lá. Tá lá o obelisco, que é o órgão genital de Baal. Foi o monumento mais alto dos Estados Unidos, o primeiro monumento mais alto da América. E tem a ver com a maçonaria? Você pega a história de Lincoln, de George Washington, todos maçons. Tem uma imagem de Lincoln lá, o memorial de Lincoln, ele tá lá de roupa, tal. Eu fui lá, que fica na frente daquela praça que tá na frente do obelisco. Eu estive lá. Aí você chega, tem uma imagem de Lincoln que ele tá igual o Bafomé. Bafomé, ele tá assim, né? Assim, com a mão levantada, abaixo, a cabeça dele, e eles colocaram o Lincoln quase nu, como um dos patronos da maçonaria. A América foi fundada debaixo de pilares maçons. Então, a maçonaria domina os Estados Unidos e toda a presidência americana está ligada à maçonaria. Não existe assumir. Por quê? Porque a fundação da América é maçônica. Se você puxar Washington, ela tem pentagrama, sexagrama. Todos os monumentos dos Estados Unidos, ali em volta de Washington, D.C., que é a capital da América, é maçônica. Então não seria leviano e nem sensacionalismo dizer que a maçonaria é um braço desses senhores do mundo, então?
Sim. Aí, outra questão. Vamos falar desse pastor, só para mim concluir aqui, a minha linha de raciocínio. Sim. Se o cara se tornou grau-mestre, ele fundou a Sara Nossa Terra, pregou todos esse ano na Sara Nossa Terra, ele colocou pastores e membros na maçonaria, porque ele era coach. Ele é um coach que deu mentoria para estrelas aí, internacional. Quer dizer, e estava no púlpito. E olha o que é a Sara Nossa Terra. A Sara Nossa Terra é uma potência. É uma potência, não podemos dizer. Ela tem emissora de TV, tem emissora de rádio, tem megas templos no Brasil inteiro. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para uma realidade que é muito real a maçonaria. Então, a maçonaria ela envolve política e religião desde que o mundo é mundo. Então existem igrejas, denominações que estão sendo dominadas também e gerenciadas por maçons? Com certeza. Eu tive o triste, né? Eu fui indicado para pregar em Barretos, interior de São Paulo. E eu fui um estudo sexta e sábado. Aí domingo minha esposa pregaria, eu iria pregar em outra igreja. Questão de agenda, né? Sim. Aí eu fui lá, primeiro dia que eu dei o estudo. E do nada, eu estava falando do Apocalipse e entrei na maçonaria. E comecei a falar mal da maçonaria. Aí eu já vi que o tratamento mudou. Da forma que eu cheguei e começaram a me tratar mal. Aí eu tinha um valor de oferta lá, que ele iria me dar, o pastor, né? Por 2 dias de ministração, e a minha esposa iria pregar. Resumindo, o pastor me deu por 3 noites lá pregando R$300 no domingo à noite, e ele nem foi lá se despedir de mim. Aí na segunda-feira, o pastor que me indicou para pregar lá falou: rapaz, o que você fez lá? Eu falei: eu fiz o quê? Rapaz, o pastor é maçom. E você foi falar mal da maçonaria. Então essa é uma realidade. É uma realidade. Eu acabei com a igreja, entre aspas, né, mostrando porque o povo sabia que ele era maçom. Então, assim, hoje eles estão em todos os lugares. Mas e uma igreja que é pastoreada por um pastor maçom? O povo acaba sendo inocente? Se não sabe, é inocente. Se não sabe, ele é inocente, né? E eu digo assim, inocente de não conhecer. E essa igreja, o pastor é maçom, ela pode ter batismo no Espírito Santo, pode ter cura, pode ter salvação, porque não é o pastor que faz essas coisas, né? É Jesus e a palavra, né? É a mesma coisa um pregador pregar em pecado. Pode o céu descer e acontecer coisas sobrenaturais, Sim. que é a palavra. O dom não salva, né? Ô, pastor, mas tem gente, tipo, que é ignorante a respeito da maçonaria. Tem gente que acha que é só uma organização filantrópica, que é uma loja que ajuda as pessoas a construir, a crescerem financeiramente. Há quem diz por aí que quando você é convidado para entrar e você tem um projeto, eles ajudam, eles têm banco. eles injetam. Eles têm banco. A lá Congregação Cristã no Brasil, né, quando tem noivos ali que vão casar, a igreja toda se organiza para dar casa, os imóveis, enxoval para o casal. Ou seja, diz que dentro da maçonaria faz isso. Então, às vezes as pessoas ficam ignorantes concernente à maçonaria porque não sabem do lado ocultista, né? Sim, a gente... Imagine, Fábio, você vende podcast e eu sou um produtor. Se eu fosse produtor e você é o dono do podcast, se nós fôssemos maçom na mesma loja, por exemplo, eu só vou produzir, você só vai me contratar e eu só contrato você. E não tem. E não sei, daí tem o cara que grava, não sei que o cara é maçom, só ele que vai trabalhar. Então, assim, eles se fecham entre eles e fortalecem um outro. E só que, assim, hoje a maçonaria no Brasil ela está bagunçada. Que, por exemplo, eles estão convidando abertamente, venha para a maçonaria. Isso não acontecia. Tá convidando qualquer um, né? Antes era seletivo, né? E muito. Não é um seletivo qualquer. Eles iam ver teu CPF, se você era negativado, se você comprava e não pagava. Porque eles não chamam pessoas que não têm caráter para fazer parte da maçonaria. Hoje está aberto. Você está entendendo? Mas por que eles abriram assim? Por afastamento de muita gente, talvez não conseguir a influência que quer, mas abriram assim, não é todos os locais, tá? Mas existem algumas lojas que já tá bagunçado. E é os próprios maçons que falam isso, né? Que existia um grupo, por exemplo, eles pesquisavam a vida da pessoa. O meu irmão, ele é empresário em Joinville. Ele servia, né? Ele trabalha com eventos e servia os maçons no Hotel Prince, no centro de Joinville. E aí um dia um maçom chegou para ele: cara, teu nome nunca foi sujo. Você é uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, você já é maçom.
Ó. Imagina. Ele me ligou na hora, quer dizer, e ele ficou assustado. Falou, como é que ele sabe da minha vida? Já deu uma pesquisada. Ele já pesquisa a vida da pessoa. Então, existia uma seleção para entrar. Ô pastor, agora o senhor como... E aí entra, o que o diabo ofereceu para Jesus? Poder, praticamente. E o que a maçonaria oferece para a pessoa? Poder. Poder. Meus irmãos, está aí. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Deixe aqui nos comentários, é muito importante. Deixe o teu like, deixe o teu joia. Compartilhe nas suas redes sociais e no seu grupo de WhatsApp. Pegue o link aqui, não custa nada, porque é uma forma de você me ajudar, forçar o algoritmo a mandar para outras pessoas, porque a plataforma está um pouco difícil para mandar o conteúdo para outras pessoas. E eu preciso das suas mãos estendidas. Aqui em cima no topo desse vídeo, não é obrigado, mas se você puder, Deus falou comigo que será 7 vezes mais. Sou criticado por causa disso, tem pessoa que duvida, mas eu tenho visto a mão de Deus trabalhar. Se você puder ser um semeador da boa semente, semeador da boa semente, ou ele pega o código QR Code ou minha chave Pix e ele planta uma semente no meu ministério. É o que Deus tocar no teu coração. E vai para o meu ministério. Eu estou precisando trocar iluminação, fazer algo aqui no canal. E confesso que Deus está abençoando sim. Lembra aquela campanha que eu coloquei aqui no dia 18, que ia mudar tudo, ia fazer a consagração, o jejum? Muitas pessoas foram abençoadas e Deus começou a trabalhar aqui a favor do canal. Então Deus faz. Se você puder, plante uma semente no meu ministério. Eu tenho certeza que Deus vai responder a nossa oração. Eu oro nos comprovantes: saúde, livramento e prosperidade. Não é obrigado, mas se você puder, tá bom? Tem um botão aqui também. Seja um membro do canal, R$ 4,99 ou R$ 14,99. Não tem fidelidade. Pode descadastrar. Ah, pastor Olavo, eu não posso. Ore por mim, porque a tua oração é melhor do que tudo. E Deus abre porta. Você vai ficar agora com um vídeo. Como que você consegue essa renda a mais? De 100 a 600 reais. É uma complementação que você vai ter aí no teu orçamento. Na sua casa, com a sua internet, com o teu celular, em 24 horas, de 100 a 600 reais. Não cai do céu, tem um procedimento. Tudo tem um procedimento. Você vai estudar, analisar, se você vê que compensa, tudo bem. Se não, você deixa quieto. Mas se você vê que compensa, eu creio que será bênção para a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você tiver um Instagram, me siga lá também, Olavo Amaral, tá bom? E que a mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Deus te abençoe. Olá, meus irmãos. Se você ficou comigo até agora, nesse momento, é porque você tem interesse dessa renda complementar no seu orçamento, que eu espero que seja bênção para a sua vida. Você vai aqui no primeiro comentário fixado, isso mesmo, aqui no primeiro comentário fixado. Às vezes as pessoas querem perguntar pelo WhatsApp ou deixa recado aqui embaixo. Como que faz? Preste bem atenção. É no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Você vai ver um link, você vai clicar nesse link e você já vai ser direcionado para o WhatsApp da irmã Ana Garcia. Ela tem uma mentoria. Esta mentoria ótima, ela vai te dar o caminho entre as pedras, como que você consegue de 100 a 600 reais na sua casa, com a sua internet e com o seu celular. E você vai analisar de tudo que ela for te explicar se é válido para a sua vida ou não. Eu creio que será bênção para você. É uma complementação a mais. Vai depender do seu esforço. Não é joguinho, não é ficar jogando, não. Você vai ter que trabalhar com o seu celular, com a sua internet, mas é na sua casa e você vai escolher o seu tempo. Então, se você entendeu, você vai aqui no primeiro comentário. Vai estar no primeiro comentário fixado. Vai ter um link, você clica no link,
você já vai direto para o WhatsApp da irmã Ana Garcia e com isso você chama ela vai te explicar como que funciona e você vai analisar se compensa ou não. Você tem condições de ganhar de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas, tá bom? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.